Meu nome é Paulo Vitor, eu tenho 26 anos, eu sou casado e tenho 2 filhos. E eu sou fruto de um verdadeiro milagre. Eu venho de um lar cristão e diferente de outras pessoas, eu não tinha um motivo que chegasse a me jogar nesse mundo das drogas. Eu não tinha esse motivo, que era um lar com problemas, eu não tinha isso. E desde pequeno conheço a palavra e com 15 anos de idade eu conheci pessoas, amigos, que se diziam amigos, né? Que me levaram para distante de Deus. E a partir disso eu comecei com pequenas coisas. Um copo de cerveja, eu achava bacana aquilo. E logo em seguida foi aumentando, foi partindo para o lado ilícito da coisa, né? Que são as drogas. Comecei com loló, é uma coisa simples, mas que isso acarretou o desejo de procurar algo mais forte. E de repente eu me deparei com a cocaína. E assim que eu me deparei com a cocaína, meses depois eu comecei a trabalhar na noite com shows e eventos, que foi algo que tornou o cenário para mim mais fácil e propício para o uso de drogas. E a gente falando assim de quantidades e da frequência do uso, eu já cheguei a passar 5 dias de virote, que a gente chama, que é virar de um dia para o outro e a gente vê o sol nascer, que é algo tão lindo que Deus fez, mas que naquele cenário é uma coisa horrível. É uma coisa horrível, que é desesperador. Você vê o dia amanhecer drogado. E da quantidade que eu usava, que eu posso falar que muitos vão dizer que é mentira, mas eu não tenho para que mentir. Eu já cheguei em noites a consumir em torno de 25 gramas a 30 gramas de cocaína, sozinho, eu só. Porque eu não era diferente de alguns, eu não gostava de estar usando com ninguém, aquilo era para mim, eu me recusava de tudo, deixava tudo para lá e me trancava. E foi passando meses, foi passando mais tempo e aquilo foi algo que foi se aprofundando mais. Foi algo que, com um tempinho depois, eu não conseguia viver sem aquilo. No colégio, em todo canto que você imaginar, eu tava cheirando pó. Inclusive, algumas vezes que eu iria tocar na igreja, eu levava cocaína para cheirar antes de tocar no culto. Ou seja, eu fui sujo, eu fui baixo, eu cheguei num nível que eu acho que nenhum ser humano em sã consciência ele chegaria a fazer isso dentro do templo do Senhor. Eu já cansei de dizer para minha mãe que eu ia para um ensaio da banda e na verdade eu não ia para o ensaio da banda, eu ia cheirar cocaína. Eu saía na avenida principal daqui de Maceió e Deus, Ele me livrou de muita coisa, porque era eu sozinho no meu carro e eu mesmo preparava a cocaína e com o joelho eu dirigia o volante, repara só, eu apoiava o volante na minha perna, com as minhas 2 mãos eu preparava a cocaína. E assim eu passava as horas circulando dentro de Maceió e cheirando. Então, em relação à quantidade, a gente já viu que
pessoas com bem menos frequência do que eu utilizava já chegaram a infartar, ter uma overdose. E Deus, Ele me livrou, Ele sempre me livrou dessas coisas. E creio eu que com um propósito. Ele nunca me deixou acontecer nada desse tipo, de eu chegar a perder a minha vida com uma droga. Depois que eu me casei com minha esposa, foi algo que apertou mais, porque Jéssica, ela não sabia lidar com a situação, ela não conhecia essas coisas, e foi algo que eu trouxe, eu infiltrei isso dentro da minha casa, dentro do meu lar. E antes da Cecília nascer, peraí, viu? Antes da Cecília nascer, eu estava em uma situação já que estava muito difícil. Eu já não conseguia realmente passar 2 dias sequer sem cheirar. E pouco antes dela nascer, eu comecei a fumar maconha também. E foi algo que me prejudicou tanto quanto a cocaína, porque eu trouxe isso dentro da minha casa e logo a um tempo depois eu tive que contar para Jéssica, porque também não tinha como eu esconder mais, não tinha como eu esconder. E ela preferia que eu fizesse isso em casa, trouxesse para dentro de casa, do que me ver na rua. E várias noites, eu mesmo sabendo que eu poderia estar fumando, fazendo essas coisas em casa, eu fazia na rua. Só que a cocaína era algo que destruía minha esposa. Era algo que abalava emocionalmente ela. Porque ela queria me tirar de uma situação que eu estava perdido. Ela queria me tirar de um lugar que eu não tinha chance. Eu não tinha chance de forma alguma. Nem com todas as minhas forças eu tinha chance de sair daquilo. E logo após veio a Cecília. E na cabeça dela, ela fez não. Vai vir a minha filha e ele vai mudar. E não mudei. Continuou piorando a situação. E várias vezes, por ela não entender e querer me tirar isso, a gente já chegou a se agredir na frente da minha filha. Várias vezes eu pegava a Cecília, falava, Jéssica, eu vou comprar alguma coisa. Botava a Cecília no carro e saía para fumar com a minha filha dentro do carro. E tem várias outras situações que a Jéssica pode explicar e dar o ponto de vista, as situações que ela passou comigo dentro de casa. E tem outra coisa que eu queria falar também, que eu já prejudiquei tanto a minha família que eu passei 2 meses sem fazer feira. Faltou comida em casa, porque eu tinha utilizado o dinheiro da comida da gente para cheirar cocaína e fumar maconha. Em Provérbios 14, fala que a mulher sábia, toda mulher sábia, ela edifica a sua casa. E a tola, ela destrói com as suas próprias mãos. E por um tempo, eu fui essa mulher tola, porque eu não sabia como trazer ele para perto de Deus. Eu achava que, pelo meu amor, eu ia trazer ele de volta, que eu ia conseguir curá-lo. Por muitas vezes a gente se ajoelhava no quarto, chorava, ele se arrependia, mas eu não entendia o vício. Eu achava que aquilo era muito simples e eu não tinha entendido ainda que eu tinha que convidar Deus a estar dentro do meu lar. E várias vezes eu cheguei a ficar esperando ele voltar de madrugada. Eu sabia que ele estava nas bocas de fumo.
E eu ficava esperando, sentada na janela, esperando ele voltar para casa. E eu pegava a minha filha e eu ficava segurando ela. E ela perguntava pelo papai. Eu dizia que ele tinha saído, mas que ele ia voltar. Por muitas vezes, eu para não ver ele sair de casa, como ele já explicou, eu deixei que ele usasse maconha, usasse a cocaína dentro de casa para não ter que ver ele sair. E eu achava que a maconha era mais fácil do que a cocaína, que ela não ia prejudicar tanto ele como a maconha prejudicava. E como ele disse, chegou a faltar as coisas dentro de casa e eu não dizia a ninguém porque eu tinha vergonha de dizer para as pessoas. E eu não queria que ninguém falasse mal dele porque eu tinha certeza que Deus um dia ia curar, mas no tempo dele. Então eu comecei também a ajudar ele a comprar. Eu comecei a financiar ele para ele poder comprar. Quando eu via que estava acabando o pote, ele guardava num pote na cozinha. E quando eu via que ele estava diminuindo, abaixando, eu ficava desesperada porque eu dizia, ele vai voltar, ele vai usar cocaína. Mas eu sabia que ele não tinha parado. Mas no meu ver, a cocaína ia ser sempre menos do que a maconha, ia ser sempre menos que a cocaína. Então eu dava o dinheiro para ele e eu via aquela maconha acabando e começava a me desesperar. E eu não entendia que Deus tinha um propósito, era tudo no tempo dele, que não adiantava eu querer me espernear, não adiantava eu querer forçá-lo a ter um encontro com Deus quando não era ainda a hora certa. Então muitas vezes também eu cheguei aí com ele. Eu entrei no carro, eu disse, eu vou com você, eu vou onde for para pegar droga, eu vou com você. Porque eu tinha medo dele acontecer alguma coisa com ele, de chegar a ponto dele ser preso ou algo parecido. Chegou um momento que a gente, no mês de maio de 2018, logo após eu passar 8 anos no vício, não foram 8 dias nem 8 meses, foram 8 anos. E em maio de 2018, exatamente no dia 19 de maio, um dia antes do dia 19, dia 18, meu pai teve um sonho que a minha filha se perdia em um show. Que era esse show que a gente ia fazer dia 19 de maio. Ele teve um sonho que a minha filha se perdia. E do dia 18 para o dia 19, a Jéssica teve um sonho onde ela e a minha filha passava no rio de águas limpas. E eu não estava presente nesse sonho. Até aí tudo bem. A gente foi pro show, a Cecília foi pro show, voltamos para casa. E quando chegou em casa, ele disse, Jéssica, bota a Cecília para dormir, que eu tô aqui embaixo, eu vou fumar para poder subir. E quando eu tava fumando, Jéssica deu um grito e eu corri. Eu disse o que foi que aconteceu. E ela tava chorando muito. E fez, papai, fale o que é que você tem para dizer para o seu pai. E a minha filha naquela época ela tinha 3 anos de idade. Ela fez, papai, eu tive um sonho que tava o senhor e tava a mamãe na praia e você e a mamãe iam embora. E eu ficava afogada na água da praia. E papai do céu disse que se o senhor não parar de fazer coisa errada,
Ele vai me levar para morar num lugar bonito que só tem alegria. E nesse momento eu não sabia o que fazer. Eu fiquei em choque, eu fiquei em pânico. Eu disse, Jesus, a única alternativa que eu tinha naquele momento ou era a obediência a Deus ou era a rebeldia. E eu desci, fui lá embaixo onde tinha tudo que eu utilizava de equipamentos eletrônicos, de maconha, de cocaína, de tudo. Quebrei o que tinha de quebrar, joguei o que tinha de jogar e subi. E disse, Jéssica, ligue para minha tia e peça para ela orar, porque eu não quero que isso aconteça. E nesse meio tempo eu me ajoelhei, botei a cara no chão e comecei a clamar o nome de Jesus. Pedi socorro a Ele, porque eu não queria isso para a minha vida e não queria isso para a vida da minha filha. E Ele começou a falar. Ele disse, filho, eu estou contigo, eu estou te transformando, estou te dando uma vida nova. Eu estou te tirando do fundo do poço e te botando de pé firme na rocha. E quando chegar o momento certo, a tua estrela e o teu nome vai ser ouvido falar dentro e fora desse estado. E eu não entendia o que é que ele estava falando. Eu não entendia o que é que ele estava falando. Eu pensava, dizia, não, Jéssica, é algo da minha profissão. É algo profissional. E após isso, o inimigo ele começou a trabalhar na minha mente. Ele começou a trabalhar na minha mente. Botando dúvida porque é o que ele quer fazer. A primeira dúvida que ele já chegou jogando foi que não era propósito de Deus, era algo profissional. Mas não tem nada a ver com a minha profissão. E as lutas, logo após Deus ter me curado e ter me limpado, começaram a vir pesadas. O peso que eu não senti nesses 8 anos, eu comecei a sentir a partir de que Deus me curou. A partir daquele momento ali, eu não sabia o que me esperava. Porque quando eu chegava em casa, que eu deixava a Jéssica na faculdade, que eu deixava a Cecília na escola, e eu entrava em casa, o inimigo começava a botar na minha cabeça, cadê o teu Deus? Que disse que estava te curando, que disse que estava te limpando, e agora tu está com vontade de usar. Eu me ajoelhava no quarto da minha filha, eu urrava por Jesus, e ele dizia, ei, apenas confie, eu sou o Senhor teu Deus, que te fez novo, que te fez nova criatura, confia, olha para mim, vem. E passou um mês, passou 2 meses, passou 3 meses, eu digo, Jéssica, eu estou conseguindo. E aquilo para mim era uma alegria que não tem tamanho, porque eu não conseguia passar um dia sem fumar maconha, eu não conseguia passar 5 horas, eu não conseguia passar um dia sem cheirar cocaína. E Jéssica, quando fizer 6 meses, a gente vai fazer alguma coisa, a gente vai comemorar isso. E deu 6 meses, deu 7, deu 8, e sem eu ter uma recaída sequer. O processo que eu passei e eu sofri. Eu passei esse tempo e eu sofri. Eu dizia, Jesus, por que não arranca isso de mim de vez? Ele fez, apenas confie, porque onde eu vou te colocar, tu vai ter que voltar nesse lugar para salvar vidas. E foi aí que eu comecei a entender que o meu propósito não tinha nada a ver com a minha profissão. E hoje eu estou aqui com 2 anos, liberto, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu vim através de uma pessoa que trabalhava comigo, me mandou fotos que estava montando um painel de LED para uma igreja. Eu digo, oxe, igreja? Aqui perto de casa. Aí ele mandou a localização, me mandou o contato do responsável, que era eu era o engenheiro, e aí falei com o engenheiro,
Ele me apresentou o pastor Jairo. E eu vim para cá. O pastor Jairo disse que ia precisar de uma pessoa, de um técnico de som, que não tinha ninguém para cuidar do som. Ele disse: vai ser um prazer eu trabalhar numa igreja. Que era o que eu mais pedia a Deus, e o que eu mais conversava com a Jéssica, o que eu mais tinha vontade era de servir ao Senhor na área que eu tanto amo, dentro da igreja. E era o que eu pedia a Deus, para que tirasse ele do meio secular e que ele arrumasse um lugar onde ele pudesse fazer o que ele mais gostava, mas sem estar no meio secular. Eu queria que ele estivesse dentro da igreja. Foi quando eu pedi a Deus, entreguei a vida dele a Deus, disse que fosse feita a vontade de Deus. E aí a gente foi apresentado aqui a pessoa da igreja. E eu pensava que eu vinha para aqui apenas para trabalhar. E no primeiro culto, eu disse: Jéssica, próximo culto, a gente vem para cá. E por incrível que pareça, estava precisando de uma professora para as crianças. E Jéssica, ela é pedagoga. E foi como se viessem para a igreja dois frutos de Deus para a gente poder trabalhar na obra, os dois juntos. Deus não queria apenas só um, trazer só um. E quando ele veio, eu disse: e eu vou para onde? Eu vou ficar onde? Com os meninos. E aí eu vim também para ficar junto com ele, porque eu acho que Deus já estava começando, quer dizer, já tinha trabalhado, mas estava fazendo ainda mais a obra dele, mostrando ainda mais que a gente tinha que ficar junto, né, nessa caminhada. Muito ligado. E Deus, ele me confirmou os propósitos dele, o chamado que ele tinha para mim. Em um culto que o pastor Jairo estava ministrando, e que ele fez um convite onde ele perguntou se alguém queria desfrutar de algo novo, algo impossível. E eu fui para pedir algo em específico, e eu me ajoelhei, me dobrei, me prostrei diante de Deus e comecei a pedir o que eu queria. Mas naquele exato momento que eu comecei a pedir o que eu queria, me deu um branco na minha cabeça e eu só fazia chorar. Chorei. E nesse choro eu não sabia por que eu estava chorando. E foi como quando Deus começou a ministrar com o Espírito Santo sobre a minha vida, e eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu comecei a falar em línguas. E eu almejava muito isso, só que eu não tinha pressa. Mas Deus confirmou tudo na hora certa que Ele tem feito e vai fazer ainda nas nossas vidas. E em Salmos 40 diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. E muitos os verão e temerão e confiarão no Senhor. E assim como Deus ele tem feito na minha vida, Ele quer fazer na sua vida com certeza também. Que Deus te abençoe.